E aí galera, tudo bem? Professor Ronildo na área de novo aqui, meus queridos alunos dos 8º anos A e B. Nós combinamos de fazer algumas correções, né? Postar no meu canal aqui no YouTube. E estou colocando então para vocês agora, nesse vídeo, a continuação da correção do Explore Seus Conhecimentos, capítulo 7, página 40, certo? Nós havíamos corrigido até o número 6, tá? Em aulas 1, né? E agora nós vamos fazer a correção do restante. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu já coloquei o número 7. Ele pede para... Vou ler com vocês, ó. Fatorar a expressão que está ali, m elevado a 13. Estou conferindo para ver se é isso mesmo, tá certo. Em que n é diferente de 1 e m diferente de 0, a condição de existência, né? E depois que fatorar, para determinar o valor dessa expressão para m igual a menos 2. Tá? Então nós vamos ter que substituir. É um exemplo de valor numérico para a expressão, né? Muito bem. Então, antes de substituir o m, reparem que tem uma outra letra ali. E a gente tem que fazer esse tipo de conta e fatorar o que der para fatorar, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Aqui essa primeira fração é uma multiplicação de frações. Aqui não tem nada para fatorar. Vamos manter m elevado a 13 dividido por n menos 1, certo? Agora, essa próxima expressão, aqui a gente vê que ele tem um fator comum em evidência. Ele tem um fator comum e a gente vai fazer a fatoração de colocar o fator comum em evidência. No caso aqui o 17, né? 17n por 17 dá n, 17 por 17 dá 1. Embaixo nós temos novamente, né, não é diferença de quadrados, não é trinômio quadrado perfeito, é a existência do fator comum, que é o m elevado a... é o m, né, no caso, a letra m. Mas como a gente, na hora de colocar, né, o fator comum em evidência, a gente coloca a letra de menor expoente, certo? E faz a divisão. M elevado a 17 por m elevado a 13, é só subtrair os expoentes. 17 menos 13, 4, né? M elevado a 4. E m elevado a 13 dividido por m elevado a 13, né? Mais. Deixa eu só conferir se é menos ou se é mais, porque se for menos dá para fatorar de novo. É mais mesmo, né? Então, m elevado a 13 dividido por m elevado a 13 é 1. Repara que aqui, por isso que eu conferi a letra, se fosse um menos aqui, daria para a gente fatorar novamente essa expressão. Porque seria diferente de quadrados. Mas do jeito que está aqui já dá para a gente simplificar algumas coisas, porque é multiplicação. Multiplicação a gente pode simplificar cruzado, né? Por exemplo, eu posso dividir essa expressão toda por n menos 1, e aqui por n menos 1 vai sobrar 1 aqui, né? O m elevado a 13 eu posso simplificar por esse m elevado a 13. E aí, o que restou? Essa fração restou 1 sobre 1, que multiplica a outra fração, não vai alterar nada, 1 sobre 1 é 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, o que vai sobrar aqui é o 17 dividido por m elevado a 4 mais 1. Bom, o m é menos 2, não é? Não dá para fatorar mais nada. Agora é o momento de nós substituirmos o m por menos 2. Repare que o n já acabou ficando pelo caminho ali na simplificação, né? Então aqui nós temos, né, 17 dividido por... No lugar do m vou colocar o menos 2. Menos 2 elevado a 4 mais 1. Vou continuar aqui na frente agora. Vai ficar 17 dividido por menos 2 elevado a 4. Dá mais 16, né? Porque eleva o sinal, está dentro do parênteses. 16 mais 1 é 17. E 17 dividido por 17 dá 1. Tá aí a resposta do exercício número 7. Espero que tenham acertado. E se você ficou pelo caminho em algum procedimento, conserte, corrija. Dúvidas, só me mandar depois também, tá bom? Muito bem, questão 8 agora da página 40, ainda no capítulo 7. Vou ler com vocês, tá? Simplificando a seguinte expressão algébrica, obtém-se o número k. Tá lá. Qual é o valor de k?
Então ele quer que simplifique essa expressão. Deixa eu só conferir. A ao cubo menos 49A. Tá certo. Dividido por AB mais 7AB mais 7B por 8. Bom, vamos fatorar. Tipo de expressão que nem esse. Nós vamos primeiramente observar o que dá para fatorar, né? Antes. Estou vendo que aqui nós temos o fator comum, não é diferença de quadrados, porque o expoente da letra é ímpar. Não tem como. Aqui é 1, aqui é 1 também. Então não tem jeito, né? Não é diferença de quadrados. Mas eu estou vendo que aqui nós temos um fator comum, que é o A. Então vamos fazer isso. Vamos mexer lá em cima. Coloco o A em evidência, né? A letra que repete é o fator comum, bota a letra de menor expoente. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado, menos 49A dividido por A dá 49. Reparem que aqui agora eu tenho a diferença de quadrados. Vamos fatorar novamente, mas na próxima linha. E embaixo nós podemos colocar também, existe o fator comum em evidência aqui, ó, que é entre 7 e 49 é o próprio 7. Ambos são divisíveis por 7. Então vamos colocar o 7 em evidência. 7A por 7 dá A, menos 49 dividido por 7 dá 7. Ok? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Que multiplica 21B sobre 8A. Aqui não tem nada para fazer, vai ficar desse jeito. Aqui, como está dividindo, eu já vou escrever multiplicando pelo inverso dessa fração, que é 8 dividido por AB mais 7B. Ele também tem fator comum, eu já vou fazer isso, vou escrever isso, ó, B, que multiplica o AB dividido por B dá A, mais o 7B dividido por B dá 7, certo? Então eu já fiz o inverso porque está dividindo, eu posso fazer isso agora, né? Desde que aqui, né, esse valor ele vai ser o divisor resultado dessa fração. Então eu já posso fazer esse procedimento. Inverte essa fração, troca o sinal aqui que é divisão, troca a operação, passa a ser multiplicação. E na hora de escrever isso daqui lá embaixo eu já escrevi na forma fatorada, colocando o B como fator comum em evidência. Agora aqui, esse comecinho aqui a gente pode ainda fatorar, certo? Porque é diferença de quadrados. Então vai ficar assim, ó, A que multiplica a raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 49 é 7, então vai ficar A mais 7 que multiplica A menos 7, tudo isso dividido por 7 que multiplica A menos 7, vezes 21B dividido por 8A, vezes 8 dividido por... Vamos lá, caneta aqui. Está gravando, né? B, que multiplica A mais 7. Bom, pessoal, o que está acontecendo? Eu tenho multiplicação de frações, certo? 3 frações aqui. Então eu posso simplificar algumas coisas já. O que está em cima e o que está embaixo nós podemos simplificar, ok? Em qualquer posição, né? Em cima e embaixo. Então, por exemplo, qualquer valor que está lá em cima, ó, vamos pegar esse A aqui. Esse A está multiplicando. Ele está multiplicando todo mundo aqui em cima. Porque multiplicação de fração é assim, você multiplica tudo no numerador. Eu posso simplificar esse A com esse A. Ok? Eu posso simplificar esse A mais 7 por esse A mais 7. Lembrando que eu estou fazendo isso porque eu tenho multiplicação de fração. E na multiplicação de fração você multiplica tudo em cima e embaixo você multiplica todos os denominadores entre si. E nesse procedimento eu posso deixar indicado e simplificar. Esse A menos 7 eu posso cortar por esse A menos 7, tá vendo? Posso simplificar. Continuando, esse 21 eu posso simplificar ele com 7, ó. 21 por 7 vai sobrar aqui 3. Tá vendo? Ó? Vou até colocar assim. E esse 7 aqui vai acabar simplificando, 7 por 7 dá 1, não preciso escrever, né? Repara que toda essa fração aqui eu simplifiquei ela, ou seja, sobrou 1 sobre 1, ok? Esse B eu posso simplificar por esse B aqui, ó. Tá vendo? B dividido por B dá 1, né? B por B dá 1, B por B dá 1. Tudo isso que eu estou simplificando está sobrando 1, né?
Repara, então, tem um 3 aqui, né? E eu também posso simplificar esse 8 por esse 8. Bom, olhando assim, nós temos o que sobrou pra gente. Em cima sobrou esse 3, porque você dividiu 21 por 7, né? Sobrou 3. E embaixo não sobrou nada, é como se tivesse sobrado 1, tá? E 3 dividido por 1 é 3. Ou seja, a nossa resposta é... Ele quer o valor de k elevado a 2, certo? Não é k, não. Eu tinha lido o enunciado errado. Ele quer o valor de k elevado a 2. Então, isto é o valor de k. K é 3. K ao quadrado é você pegar o 3, no lugar do k você coloca o 3. 3 ao quadrado dá 9. Portanto, a nossa resposta é a letra B. Certo? Tá corrigido, então, aí é número 8, tá? Bom, número 9 é aquela parte do capítulo 7 que começa a falar de sequências. Ela retrata essa parte do capítulo que começa a falar de sequências e lei de formação, né? Então vamos relembrar. Ele perguntou o seguinte, ó, é um exercício de múltipla escolha. Sempre nos exercícios de múltipla escolha a gente deixa, né, o raciocínio, o cálculo. Qual é o quadrado do 20º termo da sequência AN igual a 7 menos 2N? Tá. Primeira coisa, você tem que entender que quando ele te dá isso, ele te dá a lei de formação, né? Então, ele quer saber o 20º termo elevado ao quadrado, certo? É isso que ele quer saber, parecido com a questão anterior. Você pega o resultado, a hora que você achar esse, eleva ao quadrado. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que esse N aqui, ele indica o termo, a posição, ok? Então, se ele quer saber o 20º termo, na realidade ele quer que você calcule o A20. Qual é o número que está na 20ª posição dessa sequência, ok? E aí ele deu a lei de formação, basta nós substituirmos o N então por 20 e resolver uma conta simples, parecida com o valor numérico de uma expressão, né? Mas você tem que entender, isso é uma lei de formação, então vai ficar 7 menos 2 que multiplica o N, que é 20. E aí nós temos, resolve a multiplicação primeiro, vai ficar 7 menos 40. E aí nós temos que o A20 é menos 33, ok? Então, o 20º termo dessa sequência é o menos 33. Você não precisa calcular os 19 primeiros termos, né? Porque a lei de formação te possibilita isso, já encontrar ele de imediato. Agora, ele quer o quadrado do 20º termo. Então, ele quer isto, né? Menos 33 elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado é mais, né? Menos vezes menos dá mais, expoente par. E 33 vezes 33, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. 3 vezes 3, 9, 9, 9, 9, né? Então vai ficar 9, aqui dá 18, aqui dá 10. Então nós temos como resposta 1089. Essa é a alternativa letra E. Tudo bem? Tá aí. O exercício número 10 da página 40. Ele quer saber, né, ainda em sequência, né? Ele quer saber o seguinte, ó, considerando o número n pertencente ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, esse n, obviamente, ele é um número inteiro positivo, né? Porque se trata da posição dos números na sequência. Então aqui nós temos o N1, né? Primeiro termo, segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo. E aí o A1 é o 6, o A2 é o 10, o A3 é o 14 e o A4 é o 18. E ele quer que você calcule, que você determine a lei de formação da sequência. Então a primeira coisa é nós identificar. Vamos escrever então, né? O A1 é o 6. O A2 é o 10.
Tá, mas o que está acontecendo? Eu estou percebendo que a sequência está indo de 4 em 4, tá vendo? E para mim descobrir o próximo termo da sequência, basta eu pegar o termo anterior, né? Então, por exemplo, o A2 é a mesma coisa de eu pegar o 6 e adicionar 4. O A3 é a mesma coisa de eu pegar, o A3 é o 14, é a mesma coisa de eu pegar o termo anterior, que é o 10, e adicionar 4. Isso está acontecendo, o A4, tô lá, é a mesma coisa de eu pegar o termo anterior, que é o 14, e adicionar 4. Então, o que está acontecendo de igual? O mais 4, mais 4, mais 4, tá vendo? Isso faz parte da lei de formação. E o que está sendo variável mas que também tem um padrão, por quê? Porque ele sempre está pegando o termo anterior, tá vendo? Para mim descobrir o A2, eu peguei o termo anterior, ou seja, o A1, né? Para mim descobrir o A3, eu peguei o termo anterior, que é o 10, ou seja, o A2, e somei ele 4. Para mim descobrir o A4, eu peguei o A3, que é o 14, somei 4, deu 18, né? E aí, o que nós estamos percebendo? Que sempre que eu pegar o A4, eu quero saber o A4, eu vou pegar o termo anterior e somar com 4. Você pega o termo anterior e soma com 4. Então, para me descobrir o AN, então eu tô lá, vou lá no AN, né? AN. Eu vou pegar o termo anterior a ele. Quem que seria o termo anterior a ele? Seria o AN menos 1. É assim que nós determinamos o termo anterior, né? Então, o AN é sempre igual ao AN menos 1. Veja bem, ó, A4. O A3 não é N menos 1? Não é 4 menos 1? Que dá o A3? Então AN é AN menos 1 adicionado a 4. E aí nós temos a nossa lei de formação. Essa sequência é uma sequência recursiva, né, porque ela depende do termo anterior. Ok? Então tá aí. Essa é a alternativa letra D, tá? Tá aí. Bom, pessoal, vamos terminar então aqui o Explore Seus Conhecimentos, né, do capítulo 7. Essa questão é muito parecida com aquilo que nós estudamos da sequência de Gauss, a soma dos termos de uma sequência, né? E vamos ler ela então, vamos ver. A soma dos primeiros 100 números naturais ímpares é os 100 primeiros números naturais ímpares. Bom, eu coloquei aqui uma sequência e seria o dos 10 primeiros números naturais, pares e ímpares. E coloquei em azul os que são ímpares, tá vendo? Então, dos 10 primeiros números naturais, metade deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5 são ímpares e metade, 1, 2, 3, 4, 5 são pares. Isso é meio óbvio, né? Eu comecei do zero, né? Então, eu tenho aí 10 números, 5 pares e 5 ímpares. Ele quer saber a soma dos primeiros números ímpares, ou seja, né? Ele quer saber a soma dessa sequência aqui, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais... Agora, vem comigo. Quem que seria o último número ímpar desses 100 primeiros números ímpares aqui? Vamos pensar. Se até 10 eu tenho 5 números ímpares, quer dizer que é metade, ele quer saber os 100 primeiros números ímpares, então eu não posso ir até o 99, né? Porque 99 eu tenho metade par e metade ímpar. Então eu teria que ir até o 199, né? Os 200 primeiros números naturais, ou 199, os 200 primeiros números naturais começam no 0, terminam no 199, né? E o último número ímpar seria o próprio 199. O anterior seria o 197. O anterior seria o 195, né? Então ele quer que nós ele quer que a gente calcule a soma dessa sequência aqui, ó. Tá vendo? Seguindo a ideia lá do Gauss, nós vimos que se eu pegar esse primeiro e somar com o último,
pegar esse penúltimo e somar com o antepenúltimo, pegar esse terceiro, somar com, perdão, o último, primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e o terceiro com o antepenúltimo, né? O que nós vamos encontrar? Se nós somarmos esses valores, nós vamos encontrar a mesma resposta. Ó. 1 mais 199 é 200. 3 mais 197 é 200. 5 mais 195 é 200. Então, quer dizer que eu tenho n pares, tá? Eu tenho um certo número de pares aqui que sempre somando vai dar 200, pegando das pontas e indo até chegar lá no meiozinho. Certo? Aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos, basta nós sabermos quantos números nós temos, multiplicar por essa soma que é 200, né? Mas para mim fazer isso, o que nós podemos fazer? Bom, eu tenho aqui nessa sequência, eu tenho 100 números, né? Eu tenho 100 números nessa sequência. Só que eu estou pegando de par em par, então eu vou dividir isso por 2. Na realidade, em outras palavras, eu tenho 50 pares de números cuja soma dá 200. Então basta eu multiplicar isso, né? 50 vezes 200. Ou pegar o número, o tanto de elementos que eu tenho nessa sequência, que são 100, multiplicar pela soma do primeiro com o último, que dá 200, e dividir sempre por 2. Então aqui eu tenho, ó, simplificando, né? 50, 100 dividido por 2 é 50. 50 vezes 200, 5 vezes 2, 10. Acrescentam-se 3 zeros. A minha resposta é 10.000. Alternativa, letra C. Tudo bem? Então tá aí a correção, tá? Se ainda tiver dúvida, pode me procurar, tá? Me chamar no particular aí. Tudo bem? Um abraço.